Sabe aquelas vezes em que uma besteira dita sem querer e gravada acaba com a carreira de alguém? Tipo quando em 1994 o ministro da Fazenda Rubens Recupero disse em conversa nos bastidores da TV com o jornalista Carlos Monforte: "Eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, esconde." Só que a conversa foi captada por antenas parabólicas de telespectadores antes de entrar ao vivo no Jornal da Globo e ele acabou sendo demitido. É o clássico "foi sem querer querendo" da desgraça pública. Pois bem, acabou de acontecer de novo. A documentarista petista Petra Costa, aquela que faz documentários com lágrima no olho e militância no coração, tentou lançar um ataque contra os evangélicos, mas, sem querer, deixou escapar uma fala da Janja, que pode acabar queimando ainda mais o já tostado marido de 9 dedos dela. Se a intenção era atacar o fundamentalismo, o que ficou no ar foi só mais um tiro no próprio pé, gravado, editado e exibido no cinema. Imagina um filme de terror dirigido pela própria Samara do Poço, mas em vez de sair da televisão molhada e assustadora, ela surge chorando sobre o impeachment da Dilma. Agora coloca a Samara com o diploma da PUC-Rio, um microfone da Globo News e um altar com uma vela acesa para o Lula no fundo. Pronto, você tem a Petra Costa. E agora a Petra tá de volta, com mais um documentário disfarçado de obra crítica, mas que no fundo é só uma missa negra contra evangélicos, conservadores e qualquer um que não acredite que Lula é o Messias de 9 dedos. O nome do novo filme é Apocalipse nos Trópicos. Tradução simultânea? Socorro! O povo tá virando crente, votando em Bolsonaro e não acredita na superioridade moral da esquerda. Esse título soa como um spin-off da série The Leftovers, só que no lugar dos arrebatados, quem desapareceu foi o prestígio da esquerda caviar. E o que restou foi o Petra Costa, vagando pelo Brasil profundo com cara de quem nunca pisou num culto evangélico na vida, tentando entender por que os pobres ousam pensar com a própria cabeça. Petra jura que o filme é uma análise sobre o crescimento da fé evangélica, mas na prática é mais um daqueles documentários que se resumem a falar: como ousam essas pessoas rejeitarem o aborto, as drogas e o Lula? É um anti-testemunhas de Jeová da esquerda. Ela vai bater na sua porta com uma câmera na mão, dizendo: você aceita o PT como seu único e verdadeiro salvador? É o tipo de militância que tenta explicar a realidade sem ter pisado nela. Para Petra, o Brasil começa nos salões do Leblon, passa por uma assembleia estudantil da USP e termina num café vegano de Paris. E sim, o documentário tem produção executiva de Brad Pitt. O cara que sobreviveu a zumbis em Guerra Mundial Z agora está bancando um filme sobre o apocalipse evangélico no Brasil. Será que ele sabe que Petra Costa é o tipo de pessoa que acha que o diabo está na marcha para Jesus e não no Foro de São Paulo? E o elenco? Temos Lula, Bolsonaro e Malafaia, um triângulo amoroso que nem o Tarantino teria coragem de escrever. Lula aparece como o mestre dos magos, Bolsonaro como o anticristo e Malafaia como o demônio gospel, ou seja, a narrativa de sempre. Lembra de Democracia em Vertigem? Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Sabia que a Petra apagou armas de uma foto no Democracia em Vertigem? Sim, no Photoshop, tipo um adolescente tirando espinha de selfie. A imagem mostrava 2 militantes armados mortos pela ditadura, mas Petra decidiu que eles ficariam mais bonzinhos desarmados. Porque quando a verdade atrapalha a narrativa, o melhor é deletar, né? Petra é tipo o George Lucas da esquerda brasileira. Ela vive editando o passado
para fazer parecer que o império do PT era, na verdade, a rebelião. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para nossa democracia. Ah, e só para fechar com chave de ouro, Petra nunca menciona no filme que uma das empreiteiras envolvidas até o pescoço na Lava Jato é da família dela. Afinal, para que estragar uma boa narrativa com fatos inconvenientes, né? É como se o Adélio Bispo esquecesse de contar no currículo dele que ele já deu uma facada no Bolsonaro. O cineasta Josias Teófilo, este sim, um documentarista de verdade, autor de obras como O Jardim das Aflições sobre o Olavo de Carvalho, destrinchou a Petra ontem, no Morning Show da Jovem Pan. É o seguinte, os filmes da Petra Costa, eles se parecem com, sabe aquelas pessoas que acordam do coma depois de décadas, né? Eu estava vendo aqui, em caso raro, mulher acorda após 27 anos em coma. Os filmes da Petra Costa parece que ela ficou os últimos 15 anos em coma e quando ela acordou, ela viu um país completamente diferente e que os evangélicos têm um papel na política e os cristãos estão atuando na política de uma forma geral e ela fica chocada, né? E fica, o que está acontecendo? Né? E ela, na verdade, isso parece uma continuação de Democracia em Vertigem, né? E tem as mesmas características, que é usar Brasília como metáfora, né, fazer entrevistas, mostrar a ascensão do bolsonarismo, dos evangélicos, né, e Silas Malafaia tem um papel bastante importante nisso, e também Bolsonaro e a questão do golpe. Mas as características, a principal característica, na minha opinião, dos filmes da Petra Costa é a síntese confusa. Síntese confusa é o seguinte, você pega uma coisa, um fato, pega outro fato que não tem nada a ver e faz uma síntese completamente aleatória a partir disso, né? Então, ela pega, no caso, ela pega a ascensão dos evangélicos, Brasília e a questão do 8 de janeiro, que é uma coisa que não tem diretamente nada a ver, né? Mas ela relaciona isso tudo como se fosse, assim, o verdadeiro apocalipse. Só que ela declarou uma coisa, a Folha de São Paulo, que eu achei muito estranha. Veja o que ela falou. Ela disse: eu sabia o que era a Revolução Russa e a fórmula do oxigênio, mas nada sobre Paulo, João de Patmos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Era como se compartilhássemos a mesma terra, mas falássemos línguas completamente diferentes. Eu fico pensando, ela não tem o menor constrangimento de falar uma coisa dessa, não. Ela não se envergonha de não conhecer as coisas básicas. Olha, todo mundo que trabalha com cultura tem que conhecer os elementos básicos que compõem a civilização ocidental. E a religião é fundamental, a Bíblia, o Novo, o Velho Testamento, o Apocalipse, São João, São Paulo. Isso tudo é importantíssimo. Então ela se orgulha de dizer que não conhecia isso, né? Então ela está falando de uma coisa que ela acabou de descobrir. Então, o meu principal problema com os filmes da Petra Costa não é nem a questão ideológica, não é ela demonizar as manifestações de direita, como ela fez com o impeachment. O meu principal problema é ela tratar o espectador como um imbecil, né? Porque o preconceito contra o evangélico virou uma forma aceita, infelizmente, de ter preconceito contra pobre, né? E esse filme, ele demonstra muito bem isso. É como se os evangélicos fossem realmente pessoas extremistas que estão tomando a política brasileira. E a verdade é a seguinte, eles simplesmente estão expressando seus valores através da política, o que não tem nada de estranho. Os Estados Unidos, por exemplo, foram feitos com fundamentos cristãos, o Brasil também. Então, os países, mas a Petra Costa, na divulgação de Democracia em Vertigem, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse que os evangélicos no Brasil, são fascistas e são racistas. Aí eu notei, olha só, os evangélicos no Brasil têm uma grande porcentagem de negros. Os negros, inclusive, eu tenho a impressão que são a maior porcentagem de evangélicos no Brasil. Então, ela não sabe o que ela está falando. Ela está completamente perdida nesse tema. E ela faz filmes, faz cinema para reforçar os seus preconceitos. Os seus preconceitos, que é típico do cinema brasileiro atual. Ele está certíssimo. O importante nem é o filme, mas o porquê esse filme foi feito. Isso não é arte. É proselitismo político descarado e de baixo nível cognitivo.
Mas esse documento anti-evangélicos acabou sendo mais um tiro no pé. Primeiro porque esse documentário vai ajudar a eleger o Bolsonaro ou quem ele indicar com 70% dos votos. É tanta raivinha e preconceito esquerdista contra os evangélicos que eles vão ficar ainda mais próximos do bolsonarismo. Se a intenção era desunir, separar, já deu errado. Nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Mais uma vez atacando os evangélicos. Continuem. Imagina um documentário chamado Apocalipse nos Trópicos. Você pensa que vai ver zumbis, um meteoro caindo, talvez o Bolsonaro montado num dinossauro gospel. Mas não, o que temos é Lula falando com voz de padre entediado e Janja interpretando a madre superiora de um convento feminista progressista. E no meio disso tudo, os evangélicos, que ousaram não votar no 9 dedos, são retratados como uma ameaça apocalíptica. Porque sim, no universo paralelo da Petra Costa, todo culto evangélico termina com um culto ao demônio chamado Lúcifer Bolsonaro. Mas esse documentário não é um tiro no pé do Lula só porque mostra o preconceito e a raiva dos esquerdistas contra os evangélicos, bem numa época em que o Lula quer conquistar votos evangélicos. Ele também é um tiro no pé porque tem uma cena em que a Janja aparece atacando os evangélicos, falando mal deles para o Satanaine. Num raro momento de lucidez em frente às câmeras, Lula admite: "Ninguém trabalhou como Bolsonaro esse eleitorado." Traduzindo, a gente não moveu uma palha para falar com os evangélicos e o outro lado falou. A culpa é de quem? Mas antes que essa autocrítica virasse um raio de lucidez no reino da demagogia, Janja entra em cena. Tipo um plot twist mal dirigido de novela mexicana, ela interrompe o Lula e solta: Tinha gente dando tiro dentro da igreja. Os evangélicos são violentos. Sério? Daqui a pouco ela vai dizer que o Bolsonaro é o próprio Nero e que os templos evangélicos foram incendiados por ordem dele. Normal a Janja ter dito isso. Afinal, os evangélicos sempre foram perseguidos por demônios e pombas-gira. Deixem a Janja falar. Façam um podcast diário dessa mulher. JanjaCast, transmitido no meio da novela, interrompendo a programação por 15 minutos. Com certeza melhoraria como as senhorinhas desse país veem essa digníssima dama. De cacarejo em cacarejo, Janja vai avacalhando o narcocleptogoverno do ladrão. Janja é a melhor coisa do governo Lula. Destrói tudo por dentro, mais eficiente que qualquer oposição. Fala mais, Janja! Pelo jeito ela não gostou que os jornalistas estavam contando os dias em que ela não fazia treta nesse governo e resolveu agir. Eu imagino que a essa altura, Xandão e Carmen Lúcifer já estão tentando impedir o documentário de ser exibido, igual fizeram com a Brasil Paralelo em 2022. Mas agora é a pedido do Lula para cortar essa cena em que a Janja ataca os evangélicos. De qualquer jeito, essa treta é velha e bem documentada. No ano passado, a deslumbrada já tinha dito que os evangélicos não são confiáveis. A primeira-dama, Janja da Silva, seria responsável por impedir que Lula se aproxime de lideranças evangélicas de direita. De acordo com o jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias, Alexandre Padilha e outros petistas defendem a reaproximação do presidente com os evangélicos. Janja, no entanto, acredita que os pastores conservadores, mesmo que se aliem ao governo, nunca serão confiáveis. Piotr, comentamos aqui no bloco anterior a fala de José Dirceu, afirmando que a esquerda está perdendo aí a guerra político-cultural e falou dos neopentecostais, dos evangélicos. E agora a gente traz essa informação de Janja, dizendo que não seriam muito confiáveis uma aproximação com a bancada, com lideranças evangélicas de direita. Objetivamente sobre a Janja é uma noviça em política com pretensão de madre, né? O Zé Dirceu não, o Zé Dirceu é um sujeito pragmático, assim como esses ministros todos que estariam chamando a atenção do Lula de que precisa falar com esse pessoal.
Lula tenta se aproximar dos evangélicos, o eleitorado que mais cresce no Brasil, coopta uns pastores de meia tigela para trabalhar para ele, cria cartilhas para ensinar os militantes do partido como convencer evangélicos que Jesus era petista. Aí vem a Janja e pá! Acaba com tudo com uma frase. No mundo do Janjaverso, oração do Pai Nosso vira manifesto de guerra civil. A marcha para Jesus, uma tentativa de golpe. Silas Malafaia, general do apocalipse. Enquanto isso, os fiéis estavam só orando. Mas para Janja, oração é subversão, porque não foi feita ajoelhada em frente à estátua do Lula com a mão no peito. Take action to end poverty now and to combat climate change. Em vez de tentar dialogar com o maior contingente religioso do país, Lula e Janja preferem demonizar, literalmente. Eles acham que se o crente é contra o aborto, contra a maconha, a favor da família e não quer que criança veja drag queen pelada às 9 da manhã na escola, então ele é uma ameaça à democracia. Petra Costa chama isso de análise crítica. Eu chamo de histeria ideológica com trilha sonora triste e câmera tremida em preto e branco. Lula aparece como o velho cansado que perdeu o rebanho. Janja surge como a pastora do culto lulista, querendo exorcizar todos os conservadores do Brasil com sal rosa do Himalaia e incenso progressista. E os evangélicos? Esses continuam sendo tratados como um problema, que precisa ser reeducado, domado ou apagado da história, igual Petra fez com fotos que atrapalhavam sua narrativa. Se o Brasil está mesmo vivendo um apocalipse, ele não vem do céu nem do inferno, vem do terceiro andar do Palácio do Planalto, onde uma primeira-dama sem voto tem mais poder que ministro. E com Petra Costa filmando tudo, tentando nos convencer que o apocalipse é culpa dos crentes. A gente só pode rir, ou chorar, ou orar. Mas cuidado, se você orar, a Janja pode aparecer gritando que é um atentado à democracia. Petra Costa não é documentarista, ela é sacerdotisa de uma religião onde o altar é o PT, o evangelho é um manifesto do Foro de São Paulo e o céu é um Oscar de melhor documentário. Apocalipse nos Trópicos é só mais uma tentativa da elite progressista de explicar por que o povo insiste em não segui-los. Spoiler, talvez porque o povo esteja cansado de ser retratado como burro, retrógrado e fanático por quem vive dentro de uma bolha com carpete macio, cafezinho importado e um retrato do Lula na parede. Petra, meu bem, o verdadeiro apocalipse é ver sua versão da realidade recebendo financiamento do Brad Pitt e ainda assim ninguém acreditar. E assim, mais uma vez, Janja prova que é a maior inimiga do próprio marido e sem nem precisar sair de casa. A Petra foi tentar lacrar com um documentário contra os evangélicos, mas o que conseguiu mesmo foi gravar a primeira-dama falando uma besteira que torra ainda mais a imagem de Lula com esse eleitorado. Mano, que lindo! Pau mandado que volta e meia é presidente, está querendo melhorar sua imagem perante um dos maiores eleitorados do país. Mas Janjão Ego de Ouro faz questão de interromper para falar que evangélico só pensa em dar tiro, é ignorante e violento. No fim das contas, parece que quem mais trabalha pela oposição está dentro do próprio palácio. Olá, Seguimoles, aqui é a Kim Janjiping. Obrigado por ter abrido o vídeo. Eu tô cheia de problemas porque vocês não param de me zoar. Logo eu que sou inteligente e tenho bom senso. Ou seja, se vocês não parar de ficar fazendo memes comigo, meu marido vai censurar todo mundo. Vamos prender todos vocês. Ou seja, vocês vão ter problemas também. Já era pra eu ter abrido um processo e ferrar com todos vocês. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.